passado, seara de vultos imortais e de um povo sempre iluminado pelo ouro dos teus arrozais. O arroio duro cortando a cidade carrega a saudade que ficou pra trás. Tempos de guerras e revoltas. 10 em ponto. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Camaquã, ao som aí da trilha, né, que traz Catulo Fernandes aqui na nossa programação, com o espaço cultural aqui semanal do nosso programa. Catulo Fernandes, muito bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Camaquã e região, ouvintes, internautas, telespectadores, pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente chegando para mais um Arte, Cultura e História, ao som da Canção para a Terra Farroupilha, participação especial do Capitão Faustino, na voz da Luana. E ontem a gente abriu as atividades da Semana Junina Camaquã de São João, que é uma homenagem, também uma homenagem ao Elmo de Freitas, autor de Camaquã de São João. E o Verdes Campos, que cede o espaço para o Ponto de Cultura Barbosa Lessa, Associação Amigos da Água Grande, promovendo essa Semana Cultural. Tivemos a presença do grupo Maturidade Ativa do SESC, pelo segundo ano consecutivo, fazem o seu piquenique cultural lá no nosso espaço. Um abraço muito especial para o Guilherme Leal, coordenador dos projetos sociais do SESC e responsável de levar aquelas simpáticas gurias da melhor idade, e sempre é uma alegria recebê-las pela energia, pela descontração. Tivemos então a oportunidade ontem de proferir uma palestra Por que São João Batista é o padroeiro de Camaquã? E na sequência o Cinema para Todos na região Centro-Sul, Ícaro Machado estava lá conosco, nós exibimos o documentário Barbosa e Nilza Lessa, Camaquenses Adotivos. Então foi uma tarde muito produtiva, com elas também fazendo questionamentos, fazendo perguntas. E se é uma coisa que eu me sinto muito à vontade é para falar da história de Camaquã. E esta história que envolve o porquê São João Batista é o padroeiro de Camaquã se resume pelo fato de que Joaquim Gonçalves da Silva, pai do general Bento Gonçalves, quando recebeu as Sesmarias do Cristal, do Cordeiro, e o Antônio Duro recebeu a Sesmaria do Duro junto ao nosso arroio, por isso o nome Arroio Duro, em virtude do Antônio Duro, que inclusive também é uma rua aqui em Camaquã, mas foi um sesmeiro que pouco ficou. Ele acabou vendendo as terras para o filho do Bento Gonçalves, para o primeiro presidente da Câmara, o Bento Gonçalves Filho, e é uma família que pouco participou do povoamento. E já o Joaquim Gonçalves, juntamente com o sargento mor Boaventura Centeno, tinham sempre aquela expectativa do povoamento e de construir uma cidade. Esse era o grande objetivo dos Gonçalves da Silva. E então tiveram... Tudo na vida tem que ter um pouco de sorte também, né, Eduardo? Não é somente a boa vontade, ter o espaço, uma terra imensa, que eram essas 3 Sesmarias, mas eles tiveram a sorte que Dom Coutinho, bispo do Rio de Janeiro, a serviço do Império, estava em Pelotas. Então, muito interessante que a fundação de Camaquã começa na cidade de Pelotas. Eles se deslocaram para encontrar o bispo, que concedeu a Capela Curada de São João Batista, 9 de dezembro de 1815. Por isso essa data está à esquerda do brasão e da bandeira de Camaquã. Esse brasão que foi criado em 1960.
e à direita 1864, que é a data da emancipação política. As duas grandes datas de Camaquã. E 9 de dezembro de 1815, esse ano, completamos então 210 anos da fundação do município de Camaquã. E como tudo era ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, o Império, na época, Dom Pedro I, nós estamos falando de 1815, então, essa concessão se deu com aval do Império e da Igreja Católica. As cidades recebiam, internautas, os nomes já agregados aos seus padroeiros. São Sebastião do Rio de Janeiro é um bom exemplo. E Camaquã, São João Batista de Camaquã, porque o Joaquim Gonçalves, o pai do Bento, era devoto de São João. Então, foi essa a motivação. E, como todos sabem, a construção ficou no respaldo, na RS 350, que hoje asfaltado, aqui na Camaquã Chuvisca, e vendo que tinha um arroio próximo daquelas localidades, por falta d'água no local, se deslocam então para o Pasto do Duro, como era conhecido na época. Vêm para as margens do Arroio Duro para a construção da igreja, porque todo o povoamento começava com a construção de um templo católico, que era, à época, era a religião predominante. Neste interim, eclode a Revolução Farroupilha. Então, o povoamento de Camaquã, em virtude da Revolução, ele tem um atraso de praticamente 15, 20 anos. A igreja só começa a sua reconstrução, a sua construção, junto ao Arroio Duro, no local que é hoje, só no ocaso da Revolução, em 1844. E aí onde tem essas participações do Manuel da Silva Pacheco, da Ana Gonçalves Meirelles, nos locais que uns dizem que foi cedidos, outros que foi uma compra. E existem documentações a esse respeito, mas o fato é que começa, então, a rua de cima, que é a Largo da Matriz, e a rua de baixo, que é a Bento Gonçalves da Silva. Camaquã, resumidamente, a cidade começa com duas ruas. E pertencendo a Nossa Senhora das Dores de Camaquã. Nós não éramos município ainda. Nós éramos uma freguesia que tinha, né, uma vila que prestava, a jurisdição era nas Dores de Camaquã. E isso mudou várias vezes. Depois ficava emancipado, retornava às Dores de Camaquã, onde é a Sentinela do Sul. E Sentinela do Sul é muito engraçado. É a cidade que virou Vila Vasconcelos, pertencendo a TAPES, e depois virou cidade de novo, com a emancipação nos anos 90, tornando-se Sentinela do Sul. Isso é Guinness Book. Cidade que vira vila, de vila vira cidade novamente. Eu não conheço em algum lugar, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, talvez em outros países, mas aqui na nossa região é o único exemplo, né? Então, em 1844, a igreja começa a se tornar, realmente, tomar forma. São João Batista vem a doação da imagem para a nossa capela, em 1864, com a emancipação política. O primeiro padre é nomeado, Hildebrando de Freitas Pedroso, e a cidade começa a tomar forma em torno da Igreja Matriz, em torno da paróquia São João Batista.
enquanto estava em construção, muitos dos serviços, chamados serviço divino, eram feitos na Capela do Santíssimo, ali, Capela do Divino, que fica ali junto da Praça Coronel Silvio Luiz. Essa praça antigamente o nome dela era 15 de Novembro. E o Largo da Matriz, então, é o centro histórico de Camaquã, com a sua belíssima igreja, que só vem a ser concluída, vejam vocês, em 1932, com a construção final da torre da igreja, pelo Final Delfini, um arquiteto que vem da Itália, e esses italianos que chegam em Camaquã no início do século XX, pelas mãos do Zeca Neto, ele que fez o convite, trouxe para que eles trabalhassem em lavouras de arroz, que estava sendo a grande economia na virada do século. O charque foi perdendo espaço, a erva mate se exauriu, e então, economicamente também, tudo envolve a questão da paróquia São João Batista, né? Esse prédio da Capela do Divino, ali que a gente chama Capela do Império, é talvez um dos mais importantes da história de Camaquã. A Câmara de Vereadores também, em dado momento, esteve ali próximo daquele local, só que do outro lado da rua. E depois que a Câmara de Vereadores se cria a Intendência Municipal, e a Câmara de Vereadores funciona ali junto. Depois se tornou Casa de Cultura, e agora a Câmara de Vereadores também retornando ao seu lugar de origem, né? Como a história é interessante. A história sempre... Dizem alguns que a história sempre se repete, de alguma forma ou de outra. Pode passar 1 século, 2 séculos, que as coisas acabam novamente acontecendo. E a paróquia, então, tem esse seu legado histórico para Camaquã, do ponto de vista religioso, político, e social e econômico. Então, hoje, passados 210 anos, e a paróquia, inclusive, oficialmente, ela é 10 anos, né, 10 anos antes da emancipação política, porque ela, em 1854 ela já recebia, né, mesmo pertencendo a Dores de Camaquã, recebia essa denominação, digamos assim. E hoje a gente tem na figura de São João Batista, o padroeiro, os festejos, né, como aconteceu durante toda a semana. Dia 21 tivemos o grande evento do Complexo Poliesportivo Rui Castro Neto, na Prainha, com muitas atrações, inclusive com excursões de outros municípios. Eu sempre defendi que a festa fosse transferida ou antecipada para a semana antes do 24 ou pós 24, porque feriado só em Camaquã. Turisticamente, essa festa no feriado 24 é totalmente inviável, porque o feriado é municipal, local, e a festa sendo pós-sábado ou pré-sábado, antes do 24 ou depois do 24, certamente, e como aconteceu, pode trazer caravanas, excursões, pessoas de toda a região e de todo o estado do Rio Grande do Sul para conhecer a maior fogueira do Brasil, e que este ano teve a fogueira de Santo Antônio como plataforma e a fogueira de São João colocada acima, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. Então as coisas são simples de acontecer, é só ter boa vontade, diálogo, ter participação. E no dia 23, a festa da Igreja Matriz, como tradicionalmente acontece, né? Também, apesar do frio, né? O contraste, né? No dia 21, sábado, principalmente à tarde, quando se apresentou a parte das invernadas dos CTGs, bem dentro
da qualificação que é uma festa junina gaúcha, meninos de pilcha e meninas vestidas de prenda, sob a liderança do casal embaixador, a Pati Viegas e o Wendel Coelho, que fizeram essa... Também foi um diferencial, foram os embaixadores da festa. O tempo muito bom, muito sol, que dava até para andar de roupa curta naquele dia. Eu estive aqui no programa com o Elias, no controle geral, pela manhã, e a gente via as pessoas, né, bem à vontade. E já no dia 23, todo este frio, né? Então, estamos no inverno, o inverno chegou, e nesse sentido, né, nós tivemos que transferir a nossa festa, que seria domingo agora, 29, festa do padroeiro, a domingueira do padroeiro, com a participação do Lucas Campos, com acendimento de fogueiras, com comidas típicas e a domingueira com o Centenário Show. Infelizmente, está marcando uma previsão que a gente veio até agora para ver se podia mudar, mas estruturas e montagem e a própria fogueira, e não tem como tu fazer uma atividade junina marcando chuva para sábado e para domingo. Sábado no dia da montagem dos estandes e domingo durante a festa. Então, desde já, e nós já tínhamos programado aqui na matéria do Clique, que saiu essa semana, e em caso de chuva do dia 29, só transfere para o dia 6 de julho. Felizmente, as atrações, toda a programação vai ser mantida, porque às vezes tu não consegue, porque shows de artistas e de bandas tem agendas, mas felizmente é um domingo e vai ser possível manter toda a programação. 6 de julho, então, porteiras se abrem à 1h30 da tarde, entrada franca, atividades no Parque Verdes Campos, no Ponto de Cultura Barbosa Lessa. 15 horas, show Lucas Campos, música da melhor qualidade, e 18 horas, domingueira, com o Centenário Show. A gente vai notificar mais, ainda através da nossa divulgação publicitária também, com os cards, com os stories, e também com uma nova matéria que já está saindo no Clique agora, ainda à tarde. O nosso abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, e que nos acompanham. Muitos deles, não nesse horário, vão buscar assistir no horário em que estejam, digamos assim, fora do horário de trabalho. E o Arte, Cultura e História, esta semana, trouxe então o porquê São João Batista de Camaquã é o nosso padroeiro, e as nossas programações, que continuam, né, Eduardo? As programações, por exemplo, aqui nós temos, inclusive, as programações julinas. Muitas escolas, né, fazem em julho as suas atividades dos festejos do padroeiro. Inclusive, a Otto Laufer, lá na nossa região, no Bonito, fica o convite para o dia 5, sábado, 5 de julho, a Otto Laufer promovendo, então, a sua festa julina. E nós ali, no dia 6 de julho, no Ponto de Cultura Barbosa Lessa, no Verdes Campos, a domingueira do padroeiro, fazendo o encerramento das nossas atividades em honra a São João Batista de Camaquã, Terra Farroupilha. Catulo Fernandes, obrigado aí pela participação e até a próxima quinta-feira.